business people, how are you doing? I'm your teacher and host of our podcast, Bruno Aguiar. It's an immense pleasure to have you here in our podcast. Business English do básico ao sábado, podcast que você aprende Business English numa ordem cronológica, lógica, fácil e prática for you to grow up in your career, to climb up the career ladder, para você crescer em sua carreira. Hoje daremos continuidade à nossa minissérie de comparativos e superlativos. Lá no episódio 44, você aprendeu tudo, né, sobre a estruturação e de quando utilizar tanto o comparativo quanto o superlativo, né? Viu a pequena diferença ali? Fiz também analogias com como nós utilizamos essas duas vertentes no português. No episódio 45, nós vimos um ambiente totalmente, digamos, enfático no que tange a utilização dos comparativos para você falar sobre o seu produto, seu projeto, seu serviço, como é um melhor que o outro, pior que o outro. E hoje, no episódio 46, aprenderemos em contexto sobre os superlativos. So, without further ado, let's get down to business. Bom, como esse episódio vai funcionar hoje, então? Nós faremos esse episódio bem similar ao episódio passado, ok? Nós dividiremos ele em 3 parts, onde na primeira parte você terá ali um pequeno áudio contextualizando toda a situação, tanto de comparativo quanto de superlativo, alright? Uma situação real, tá? De um problema de um time. Então, cara, isso é coisa que você tem que estar atento, porque já isso aí pode estar no seu colo, porque você vai virar um líder, né, futuramente. E tem que resolver pepino, my friend. Definitely. Por segundo, eu vou vir então aqui pegar o script desse áudio, depois nós temos praticado, vou explicar para você, ó. Tá aqui, nós usamos isso por conta disso, etc. E depois, as usual, you're gonna have some practice for homework. E aí eu queria saber de você, você tem feito as homeworks que eu tenho deixado aqui pra você? Porque assim, ó, ninguém tá mandando mensagem para mim lá no Instagram, @teacherbrunoaguiar, não. Tá meio estranho, viu? Nem os meus alunos, viu? Ó. Tô de zóio no 6, hein? So, let's go. I will play here the audio for you. I'm gonna play the audio 2 times, okay? Or twice. You take your notes. Toma suas notas aí, como já de praxe, alright? Isso aqui é pra você já ir praticando, etc. E depois a gente volta explicando. Maravilha? 1, 2, 3, here we go. Hello. Hi, Richard. It's Adriana. How are things in Recife? Not good, I'm afraid. The problem is bigger than we thought. Oh, no. Not because of the new components. They were so expensive. No, I know they are the most expensive solution, but they are also the best idea. So what's the real problem? Well, Pedro says the new components are worse than the old components, but the team leaders say they are better, and I agree. So are you saying the problem isn't technical? That's right. I think it's a personnel problem. Do you know that staff turnover in Recife is the highest? Our other factories are about 30% lower. Wow, that is surprising. So the problem is the team? No, not the team. It's the line manager. The biggest problem is Pedro. No one likes him. Hello. Hi, Richard. It's Adriana. How are things in Recife? Not good, I'm afraid. The problem is bigger than we thought. Oh, no. Not because of the new components. They were so expensive. No, I know they are the most expensive solution, but they are also the best idea. So what's the real problem? Well, Pedro says the new components are worse than the old components, but the team leaders say they are better, and I agree. So are you saying the problem isn't technical? That's right. I think it's a personnel problem. Do you know that staff turnover in Recife is the highest? Our other factories are about 30% lower. Wow, that is surprising. So the problem is the team? No, not the team. It's the line manager. The biggest problem is Pedro. No one likes him. Show de bola!
Escutamos então esse pequeno áudio twice, right? Onde temos uma pequena discussion. Lembrando que discussion discussão como nós temos aqui no português, tá? Assim, um bate-papo, né? Onde as duas pessoas ali estão falando, né? Olha, minha opinião é essa, tá acontecendo isso, tá acontecendo aquilo, etc. Onde a Richard e a Adriana têm um pequeno pepino aí, né? Resolvendo não, ou relacionado ao Pedro. Pedro, my friend. Ah, Pedrão tá na roça, hein? Anyways, então vamos lá, vamos analisar este áudio, né? Este bate-papo aqui. E eu vou mostrar para você, então, como se estivéssemos numa aula de fato, tá? Então você vai ter esse privilégio aqui de ver. Caso você tivesse uma pequena dúvida, uma pequena dificuldade durante a aula, eu traria você aqui, né? O listening script, para que você consiga visualizar, então, todas as possibilidades, tá? O que está acontecendo, as conexões das palavras, quais palavras foram utilizadas, maravilha? Vamos lá. Então, ó, de primeiro, né, tem lá, Hi, Richard, it's Adriana, how are things in Recife? Not good, I'm afraid. Not good, I'm afraid esse I'm afraid não é o I'm afraid de eu tenho medo, tá? Mas é eu receio, né? Not good, I'm afraid. Receio que não estão muito boas as coisas, né? The problem is bigger than we thought. Então aqui, ó, é maior do que pensávamos. Então a gente já tem o nosso primeiro comparativo. Vou colocar em azul o comparativo, tá? E em vermelho o superlativo. Maravilha? Assim fica mais fácil de você visualizar aí também e ver que um é diferente do outro, né? Aí o Richard, oh, no, not because of the new components, they were so expensive, né? Não por conta dos novos componentes, eles eram muito caros. E a Adriana fala, no, I know. They were the most expensive. Ó, já temos o primeiro superlativo aqui, ó. The most expensive solution. Por enquanto, vamos só visualizar e entender, tá? Depois eu volto explicando. So, what's the real problem? O Richard perguntou. What's the real problem? Aí, Adriana, well, Pedro says the new components are worse than the old components, but the team leaders say they are better or better. Both pronunciations are okay. Uma é a americana, outra é né? E você escolhe a vossa prefere. Então o Pedro diz que os novos components are worse, comparativo, né? Worse than, pior do que the old components, mas os líderes, né, falam que are better, que são melhores. E aí o Richard, so are you saying the problem isn't technical? Então você está dizendo que o problema não é técnico? Aí a Adriana já logo ligou, that's right. I think it's a personnel problem. Personnel, veja que o personnel está com E aqui no final, né? Ou seja, é um problema de staff, um problema de employees. Porque se falar a palavra personal com A, quer dizer que é um problema pessoal, ok? Então aí é diferente. Aqui é personal. Personal, alright? Aí a Adriana fala, ó, do you know that staff turnover, staff vocês já sabem, né, o que é um staff, já explicamos aqui anteriormente, são os employees, né, os funcionários, e turnover é a rotatividade. Turnover também pode ser, ou pode ser utilizado no faturamento anual, tá? Mas aí teria que estar annual turnover, o que não é muito, digamos, utilizado, mas pode ser que caia aí para ti, tá? Mas staff turnover, tá? É a rotatividade dos empregados. E ela fala, do you know that the staff turnover in Recife is the highest? Pô, então a rotatividade em Recife is the highest. E aí ela fala ainda, ó, our other factories are about 30% lower. As outras fábricas é 30% abaixo do staff turnover de Recife. Ou seja, tem algo muito errado na fábrica de Recife, né? Aí o Richard, wow, that's surprising. So the problem is the team? Aí o Richard ligou, falou, meu, geralmente quando tem um turnover muito alto assim, né, as possibilidades são salário baixo, né, ou tem problema com o líder, ou problema com o time, etc. Aí o Richard já mandou, so the problem is the team, né? E aí a Adriana, não, not the team, não é o team. It's the line manager. Então, é o gerente de linha, é o Pedro. Aí ela falou assim, ó, the big problem is Pedro. No one likes him. Ninguém gosta do Pedro. Ai, Pedro, tá na roça. Pedro tá na roça, pesada. But anyways, não é o que viemos fazer aqui hoje, né? Vamos discutir sobre o Pedro. Na verdade, já vamos discutir sobre ele, mas não agora.
Então vamos lá, vamos analisar aqui o que está em azul, que são os comparativos, e o que está em vermelho, que são os superlatives, que a gente, mais uma vez, já viu lá no episódio 44, né? Então, lembrando que, quando estamos comparando uma coisa com outra, né? Aqui ela fala, ó, the problem is bigger than we thought. Então, a gente está comparando um problema com outro problema. Temos dois problemas. Um problema é maior do que o outro, is bigger than we thought. Por isso, utilizamos o comparativo, né? Comparamos uma coisa com outra. Aí, vamos lá no outro azulzinho, no worse than. Nesse contexto aqui, ó, Pedro says the new components are worse than the old components. Então, se a gente pegar, ó, os new components, que é um grupo, e os old components, o Pedro está falando que os new components are worse, são piores do que os novos. Então, mais uma vez, estamos comparando um grupo de coisas contra um grupo de coisas também, sacou? Ó, vamos ter em mente isso, tá? Que essa é a grande diferença do comparativo e do superlativo. Tem a parte estrutural? Tem a parte estrutural, né? Mas beleza. Você tem que entender isso aqui, tá? E aí, lá na outra parte azulzinha, ela fala assim, our other factories are about 30% lower. Então, aqui, falando, ó, na Recife é 100%. Mas a outra fábrica aqui, ó, as outras fábricas são 30% mais baixo. Então, estamos comparando aqui uma fábrica, né, com um grupo de fábrica também, ó. Aqui, ó, uma coisa contra a outra. Fechou? Um é 30% abaixo. Beleza? Estamos explicados, então, aqui, essa pequena revisãozinha de quando utilizarmos os comparativos. Aí a parte estrutural, você já sabe. Tem que utilizar o ER no final e o then, né, que é o do que. Aqui, ó, o ER. Quando é palavra curtinha, né, quando é um adjetivo curtinho. Quando é um adjetivo irregular, você precisa usar o worse ou o better. Se for bad é worse, se for good é better. Beleza? E se for um adjetivo longo, como expensive, por exemplo, é more expensive, né? Beleza, nós já vimos isso. Então, hoje, como nosso foco é o superlativo, só tentei fazer essa base aqui para você, né? Para você não ficar tão perdido. Vai que você tenha perdido o episódio 44, né? Maravilha? Então, agora vamos para a parte vermelhinha. Nós temos, então, aqui a parte vermelhinha. Eu vou apagar as outras só para você não ficar perdido, tá? Então, na parte vermelhinha, a gente tem aqui, ó, the most expensive solution. Eu vou até sublinhar aqui solution, que vai ser importante. Aí ela fala aqui, ó, turnover em Recife is the highest, é a mais alta. E depois fala the biggest problem. Então, qual que é a grande diferença entre o superlativo e o comparativo? Como a gente acabou de ver, o comparativo você está comparando uma coisa contra outra coisa, né? Um é melhor ou pior do que o outro. Aqui, como você pode ver, no próprio contexto, por isso que eu sempre gosto do contexto, cara. O contexto é assim, ó, faz uma enorme diferença, né? Ela fala assim, ó, the most expensive solution, ou seja, o que a gente pode imaginar? Nós tínhamos 3 ou 4 solutions, né? E aí, the most expensive, a mais expensive, por isso que é a super, tá vendo? Por isso que é o superlativo, é a mais expensive, the most expensive solution. Você tá vendo a diferença? O superlativo, você não compara uma coisa com outra, você compara uma coisa contra várias outras coisas. Você está dizendo que uma delas é a super, sacou? That's it. A mesma coisa acontece lá no the highest. Então, o que ele está falando aqui? A gente tem várias outras fábricas, né? Tem essa fábrica em Recife, Rio de Janeiro, Bauru, São Paulo, um exemplo, tá? E aí ela fala assim, ó, o turnover lá de Recife é the highest, é a mais alta, é o mais alto. Então, por isso que é o super, sacou? Se a gente pegar as 4 aqui, essa aqui é a number 1. Beleza? E o mesmo acontece aqui, ó. The biggest problem is Pedro. Ou seja, temos outros problemas, mas the biggest, o maior, né? O maior problema é o Pedro. E aí, só depois de entendermos isso, é que a gente vê na parte estrutural. Qual que é a parte estrutural? Quando você tem um adjetivo curto, você vai o D e o EST no final dele. Olha lá, ó. The highest. Então, a base ali é só o high, né? H-I-G-H, the highest. Então, é o maior, mais alto. E quando é um adjetivo... vamos aqui, tem um outro adjetivo curto aqui, né? Ó. The biggest. Então, tá vendo lá o the biggest? Quando é um adjetivo curto, você põe o EST. Aqui a gente tem uma peculiaridade que é todo adjetivo que ele tem o que eu chamo de CVC. Tá vendo aqui? O CVC é consoante, vogal, consoante, porque é big, né? Big é
uma consoante, uma vogal, uma consoante. B, I, G, né? CVC, consoante, vogal, consoante. Você sempre vai ter que dobrar a última consoante, sacou? Por isso que você vai ter que colocar aqui o big, ele vai ficar the biggest com 2 Gs, alright? E por último, mas não menos importante, a gente tem aqui o the most expensive. Assim como lá no comparativo a gente usa more expensive, né? Porque é um adjetivo longo, aqui a gente vai usar o the most expensive. E você pode fazer comparativos e superlativos tanto para mais quanto para menos, né? Então, nesse caso aqui é o the most expensive, mas você também poderia utilizar the least, que é o menos expensive. Então, estão só dando um stretch here, né? Esticando aqui o conhecimento. Maravilha? Então, agora que você tem a explicação desse contexto, o que a gente vai fazer? Eu áudio novamente para você escutar, né? Você já entendeu aqui toda a parada, né? Você vai escutar esse áudio, seguindo o script, vai praticando. Sugiro que você pratique o que eu chamo de shadowing. Shadowing, que é um exercício que você escuta e repete ao mesmo tempo. It's super important, ok? It's super important. Dá para você, né, ir melhorando a sua velocidade, melhorando a sua pronúncia, etc. Maravilha? E depois, então, na terceira parte, eu vou trazer aqui para você um exercise. Fechou? Qual que vai ser o exercise for you, então? Se tivéssemos numa aula normal, o próximo passo seria você fazer este exercise aqui comigo, né? E depois eu daria para você um exercise comunicativo, onde aqui neste exercise você teria que falar para mim, ó, o melhor candidato é esse, o pior candidato é aquele, eu acho que esse é melhor, esse é pior, entendeu? Para você utilizar comparativo e superlativo falando. Olha só como é importante, né? Você não só fazer a sua prática de listening, fazer a sua prática de leitura, fazer a sua prática de grammar, de reading, etc., de exercise, né? Mas também se comunicar, né? Fechou? Se quiser, né, saber mais sobre as nossas aulas, @teacherbrunoaguiar no Instagram ou lá no TikTok. De breve também estaremos no LinkedIn. Então vamos lá, ó. Sugiro que você pause isso aqui, tá? Pause, se você estiver me escutando, não tem problema, escute até o final, né? Se você estiver estudando de fato, pause, faça esse exercício que você está vendo aqui, tá? E aí, depois que você fizer, né, você volte a escutar aqui para terminar e corrigir o seu exercise. Maravilha? Vamos lá então? Ó, dando continuidade. O que acontece aqui, ó? O exercício está pedindo para nós. 3 days later, Richard and Adriana email each other. Então, 3 dias depois, Richard e Adriana, eles enviam e-mail para um ao outro. Complete their emails with superlative forms. Então, nós vamos completar com as superlative forms. E aí, então, o Richard começa. Ele fala, Hi, Adriana, how was your trip? Como foi a sua viagem? We have a lot of things to discuss, but, aqui como é longo, a gente vai usar the most, né? The most important decision at the moment is what to do with Pedro. É o que fazer com o Pedro. Should we ask him to leave? Então, a gente tem algumas opções aqui, ó. Should we ask him to leave? Offer him a different job in Recife or move him to Rio? Tem 3 options aqui, né? Aí ele fala what e temos o good entre parênteses. O good é irregular, que é, então, best. What's the best solution? Perhaps, talvez, the cheapest, a mais barata, solution is to offer Pedro a new job in Recife. What do you think? O que você acha? Aí você vai começar a pensar, né? Temos 3 opções. We ask him to leave, que nada mais é que fire him, dismiss him, né? F-I-R-E. Offer him a different job, oferecer um trabalho diferente em Recife, que é the cheapest solution, according to Richard, or move him to Rio, que vai ser caro, né? Mas aí, se, pelo menos a meu ver, né, mover ele para o Recife Factory de uma outra função, sei lá, o cara vai continuar lá, para mim, vai continuar dando pepino. But anyways, vamos completar o exercise aqui, depois você me fala a sua opinião aqui nos comentários. Aí a Adriana, Hi Richard, my trip was fine, except for this personnel problem. Asking Peter to leave is probably the easiest. Pedir ao Pedro para sair, né? Ou seja, demitir ele, na verdade, is the easiest. O easy é curtinho, a gente precisa usar o the
ST lá no finalzinho. The most expensive, mas também o most expensive. Toda vez que você demite alguém, né, você tem que pagar. Sorry, but I think that offering him a new job in Recife Factory is the worst. Nós temos o bad entre parênteses aqui. Bad, quando usado no superlativo, é the worst. Então, ela acredita que, assim como eu, se oferecer um outro trabalho em Recife, é a pior solução. E eu também acho. Enfim, se o cara é o problema, ele vai continuar lá em Recife? Não faz sentido. E aí ela falou assim, ó, you are right that expensive solution. Ela tá corroborando aqui, né, concordando que oferecer o trabalho em Recife é o mais barato, the cheapest. O Pedro falou, quer dizer, the cheapest. Mas ela falou the least expensive. Lembra que eu falei para você que a gente pode utilizar o superlativo tanto para mais quanto para menos? Que é o mais expensive ou o menos. Aqui é o menos. Ou ela também poderia ter falado the cheapest, assim como o Richard falou aqui, ó, no outro, né? The cheapest. Pode ser the cheapest ou the least expensive, mesma coisa. Um é o mais barato, o outro é o menos caro, né? But Recife is the smallest. É a menor fábrica. So he will be still dealing with the same people. Então ele vai continuar lidando com as mesmas pessoas, como eu havia comentado aqui, né? So, what is the best option in your opinion? Offer Pedro to leave or fire Pedro? Offer Pedro a different job in Recife or move Pedro to the other factory in Rio de Janeiro? E aí, né, numa aula comum, discutiríamos bastante, né, falaríamos bastante sobre as opções, né, vamos utilizar comparativo, superlativo, e depois ainda teríamos o exercise de communication. Show? Fica aí, então, este exercise para você. Espero que você tenha conseguido colocar em prática tanto os comparatives quanto os superlatives, assim como das outras vezes que a gente aprendeu sobre números. Tivemos 3 episódios sobre números, né? Aí depois aprendemos sobre past, tivemos 3, 4 episódios sobre passado. Aprendemos sobre present continuous, tivemos 2, 3 episódios continuous, né? Enfim, então tento sempre fazer essas pequenas minisséries assim, porque aí você consegue visualizar, né, os contextos similares, né, e ter em mente que, tipo, poxa, uma coisa não é tão diferente da outra. Porque na grande maioria das vezes, ou em outras escolas, você vai aprender uma coisa, depois de 4, 5 unidades você vai aprender a outra, né? E aí você já esqueceu tudo, né? Então eu tento sempre acumular, né, fazer como se fosse uma pequena imersão, né, nesse assunto. Assim fica mais fácil de você lembrar, né, memorizar e praticar também. Fechou? Espero que esse episódio tenha te ajudado mais uma vez. Deixe seu comentário aqui, se inscreva aí no nosso canal, né? Se você estiver no Spotify, deixa lá as 5 estrelinhas para nós no Spotify lá no começo. E também, né, vá lá no nosso Google Business para ver as revisões. Temos mais de 70 revisões 5 estrelas lá no Google Business. Fechou? Então, @teacherbrunaguiar. Espero te ver no próximo episódio. Thank you very much. Bye!